Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Pacheco e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a unidade cósmica e como ela se desdobra em multiplicidade. Também vou falar um pouquinho sobre prana e kundalini. E antes que eu esqueça, se você gosta do canal, se você acha que esse conteúdo é importante para o seu despertar espiritual e para o processo de expansão de consciência, deixa o seu like, compartilha com os amigos e, se possível, deixe algum comentário engrandecedor. Vamos lá para o tema do vídeo então. A natureza essencial, a natureza fundamental de todos os seres é a natureza divina. E essa natureza divina ela é a unidade cósmica, imutável, intangível, permanente. É o que a gente pode chamar de consciência infinita e universal, o absoluto em si mesmo. E esse absoluto é completamente estático e autônomo. É o que os antigos mestres taoístas chamam de Tao. E os yogis da antiga Índia, os mestres rishis, responsáveis pela criação dos Vedas, das escrituras sagradas do hinduísmo, chamam de Atman. É o que a gente pode traduzir de consciência absoluta, consciência cósmica, consciência universal, como eu até disse anteriormente no início do vídeo, tá? E quando a gente fala de criação, é importante que a gente compreenda que esse absoluto em si mesmo, esse Atman, esse Tao, que em princípio é imanifesto, indivisível, unidade pura, como diz o filósofo da Grécia Antiga, Parmênides de Eleia, o ser simplesmente é. Ele não tem passado nem futuro, ele é simplesmente presente, ele é. E eu associo esse ser de Parmênides com o Atman, com o Tao, que são estruturas essencialmente únicas, indivisíveis, permanentes, imóveis, mas quando criam nesse processo de criação e dissolução, é como se eles experienciassem o absoluto em si mesmo na multiplicidade. Eu costumo dizer que a própria consciência divina, a própria consciência infinita, consciência cósmica, que se projeta dentro do seu próprio campo de infinitude, dentro do seu próprio campo infinito, numa eterna criação, numa espécie de criação e dissolução que dá origem a esse universo material. E quando eu digo material, não estou falando só da camada mais densa que a gente vive aqui no planeta Terra, nessa dimensão mais telúrica, mas eu estou falando de todas as outras camadas que também são formadas de energia. E energia nada mais é do que matéria dissipada ou em estado radiante, e a matéria nada mais é do que energia condensada, falando de uma forma mais grosseira, mas que é compreensível para todos nós. Então, quando a gente fala do universo material, das infinitas galáxias, constelações, planetas, sistemas solares, dos bilhões, trilhões ou infinitos corpos, das infinitas estrelas que compõem o universo, que está em expansão, os multiversos, enfim, aí seria um papo até mais específico para quem é da área. Mas quando a gente fala de tudo isso, do plano material, dessa criação, onde envolve criação e dissolução, por isso que eu gosto muito das divindades hindus, né? Brahman como a criação, Vishnu como a manutenção, a permanência, e Shiva como a destruição, isso de uma forma sempre cíclica, explicando a unidade nessa multiplicidade. No cristianismo a gente pode pegar também a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, e todos compõem a unidade divina. Então quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de diversos subplanos astrais, mentais, planos causais, planos búdicos, átmicos. Enquanto a gente não chega no si mesmo, no absoluto em si, a gente pode falar que tudo isso é uma manifestação dicotômica da unidade. É a unidade se experienciando em si mesma, né, na sua infinitude, de uma maneira finita. E eu diria que esse movimento é uma espécie de extravasamento ou de projeção dentro do campo infinito dessa consciência cósmica, onde essa consciência cósmica
marcada pela unidade, que é a sua característica primordial e subjacente, numa transmutação que a leva, que a conduz à multiplicidade de sujeitos e objetos. E esses sujeitos e objetos, aparentemente, pelo menos no olhar mais primitivo da humanidade, ou da maioria de nós, eles são distintos uns dos outros. Mas quando a gente começa a trilhar um pouquinho do caminho espiritual, acho que todo mundo já compreende, pelo menos de uma forma teórica, que isso é uma ilusão. Na teoria sempre é mais fácil, na prática, compreender isso, vivenciar isso é sempre um pouquinho mais complicado, tá? Então a gente pode falar que essa unidade, ela se projeta numa dualidade aparente. É aquilo que é indivisível e manifesto se experienciando em si mesmo. Então acho que a gente pode dizer que cada objeto é uma espécie de materialização da unidade cósmica, pelo menos de alguma faceta da unidade cósmica, da consciência infinita. E é por isso que eu sempre digo que nós encarnamos pelo menos um pequeno pedacinho do ser eterno, do absoluto. Nós somos pequeninas poeiras cósmicas, como se fôssemos pequenos grãos de centelhas divinas. Por mais que na jornada espiritual a gente perceba que cada vez mais no processo de depuração, de mergulho profundo, a individualidade vai dando espaço ou lugar a uma certa universalidade cósmica, eu acredito que a individualidade ela sempre persiste, mesmo no momento da fusão cósmica, quando você retorna para a unidade subjacente, tá? Mas não a individualidade como a gente conhece, do ego. Mas o que eu quero falar é que nessa experiência, onde a gente é uma faceta da unidade, a gente está na multiplicidade expressando a unidade, cada um de nós tem uma peculiaridade muito ímpar, muito característica nesse processo de desabrochar espiritual. Então é por isso que eu digo que cada um de nós é uma maneira única da unidade infinita, dessa unidade infinita refletir sobre si mesma. E quando essa unidade infinita, quando esse ser absoluto cria o que a gente chama de jogo divino, né? Vivekananda fala muito disso, que nós vivemos aqui num ginásio divino, numa espécie de jogo divino. Na verdade é uma expressão muito corriqueira no hinduísmo. Quando a gente percebe isso, a gente de certa forma se aproxima um pouquinho mais da verdade. E nessa verdade absoluta, nesse ser cósmico, não existe mais esses envoltórios que nos cercam, como o corpo físico, que servem como veículos individuais, veículos de consciência. Mas é importante que a gente perceba, enquanto você ainda está nesse jogo divino, é estritamente necessário que você se utilize de um veículo para poder manifestar essa consciência de forma individual, tá? E quando a gente fala de veículos, né, se a gente pegar os hindus, eles nos colocam, né, eles nos dizem que existem 5 veículos primordiais pelos quais a consciência absoluta se utiliza para conseguir se experienciar nesse mundo individual. O primeiro é o corpo físico, chamado de Annamaya Kosha. Ana vem de alimento e Kosha de corpo. O segundo é o Pranamaya Kosha, que é um corpo de prana. O terceiro é Manomaya Kosha, que é o corpo mental. O quarto é Vijnanamaya Kosha, que a gente chama de fator do eu. E o quinto corpo é chamado de Anandamaya Kosha, o corpo de felicidade. E além desses 5 corpos, quando você consegue ultrapassar todos esses estágios onde a consciência precisa desses veículos de manifestação, a gente encontra o si mesmo, o absoluto, o tal, o Atman, Brahman, beleza? Então percebam, para que a gente consiga experienciar o mundo criado por essa divindade que está dentro de nós também, nessas camadas iniciais a gente precisa cada vez mais de corpos mais densos até chegar o que os hindus chamam de Anandamaya Kosha, que é o corpo de felicidade, que é muito sutil, bem próximo do si mesmo. A teosofia vai criar uma nomenclatura própria, o ocultismo, Rosa Cruz. Cada fraternidade espiritualista vai nos apontar para isso, que existem diversos veículos. Na teosofia eles falam muito corpo físico, aí tem o duplo etérico, que seria mais ou menos o Pranamaya Kosha dos hindus, que é uma espécie de corpo de ligação, mas não é um veículo, porque você não consegue sair em projeção nele,
mas ele é uma estrutura como se fosse uma argamassa que liga o corpo astral ao físico. Depois tem o corpo mental, só que na teosofia e no ocultismo eles dividem corpo mental inferior e superior. Depois tem o corpo búdico, o corpo átmico, tem a mônada, e aí tem o corpo causal também, que na verdade é a mesma nomenclatura para o corpo mental inferior e superior. Em síntese, cada estrutura, cada filosofia espiritualista vai nos falar com uma linguagem muito própria, mas o que a gente tem que entender é que a consciência cósmica, quando se individualiza, quando a unidade se torna a multiplicidade e existe esse processo de criação e de solução, que somos nós, espíritos, experienciando o mundo material e as estruturas, as subdivisões desse próprio mundo material até a essência espiritual, que é difícil falar aqui com vocês o que seria, até porque acredito que é uma experiência muito própria de cada um. Nesses primeiros estágios é essencial que a gente se utilize de veículos para poder experienciar o mundo. É uma espécie de treinamento, eu costumo sempre dizer isso. É uma espécie de autoescola para que você aprenda a dirigir um pouquinho melhor nos planos mais sutis da consciência. E quando a gente fala desses veículos que transportam a consciência ou que a consciência se utiliza para se manifestar no mundo, que eu diria até que são espécies de automóveis onde a centelha divina se manifesta, quando a gente fala desses veículos é imprescindível que a gente fale de prana. Segundo os Vedas e toda a literatura tântrica, o prana está presente em todos esses envoltórios. O prana está presente em todo o mundo, em todos os seres, em todas as coisas, e em todos os envoltórios sutis que servem de veículo para a consciência. Tá bom? Eu sempre digo que o prana ele é gerado por esse si mesmo, pelo imanifesto, para servir como uma espécie de argamassa divina ao universo manifesto, tá? Então entendam, no si mesmo, no absoluto, na essência permanente, não precisa de prana. Mas quando cria o universo material, o universo cósmico e as suas diversas subcamadas, o prana está presente em tudo. Como eu falo, ele é uma espécie de argamassa. E uma das filosofias mais presentes nesse assunto sobre o prana, uma das filosofias espiritualistas que mais nos fornecem conteúdo sobre o prana, é o tantrismo. O Tantra Yoga ele acredita que o prana é a chave de todas as experiências espirituais. É como se o domínio do prana fosse uma espécie de pulo do gato. Nos tantras é dito que aquele que conhece os segredos do prana, os segredos das nadis, que são os canais energéticos que conduzem o prana, aqueles que conhecem os segredos do canal Sushumna, que é o canal energético central, libertam-se do ciclo da vida e da morte, do ciclo de reencarnação, rompem essa roda do samsara, chegando ao processo de iluminação. Então eu diria que o domínio do prana, mas quando eu digo domínio do prana, não estou falando que você tem que ser o mestre que domine o prana de todas as formas, não. Mas se você tiver um mínimo de domínio sobre o prana, você vai perceber que você consegue trabalhar o seu campo energético, ativar o seu campo energético, mexer as energias de uma forma muito substancial pelo poder da vontade, tá? Eu uso muito o poder da vontade ou da oração para mexer a energia na hora que eu quero. Mas os hindus, os yogis, os Vedas e principalmente o Tantra Yoga, eles se utilizam do prana não só pela vontade, eles ativam o prana, movimentam não só pela vontade ou pela oração ou pelos mantras, mas também por técnicas especiais chamadas de pranayamas. E é por isso que o Tantra Yoga ele trabalha com a energia dinâmica do prana, que o organismo recebe principalmente por meio da respiração nasal. Não que eles não se utilizem do prana que entra por outro chakra, como o Muladhara ou o Sahasrara, no topo da cabeça, né? Claro que pelo Sahasrara seria energia cósmica, não é exatamente o prana que entra pela respiração, ou o Muladhara que captura a energia mais telúrica do centro da Terra, do núcleo da Terra, que é uma entrada muito densa de energia. Não é exatamente o prana da respiração, mas é claro que com esse processo de respiração você consegue acentuar a captação, a absorção de todo tipo de prana. Tem o chakra do baço também,
que os hindus não falam muito, tem o Manipura, o umbilical, mas a gente vai ver depois. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre essa questão da respiração e dos pranayamas, que são ferramentas que os yogis tântricos se utilizam para potencializar a captação de energia. De acordo com os ensinamentos tântricos, duas das principais nadis dos canais energéticos condutores de prana que a gente vê no yoga, né? Portadores dessa energia sutil no corpo, que começam no chakra Muladhara, no chakra base, que fica ali exatamente no períneo, né? Na verdade, a raiz dele é no cóccix e ele se estende até o períneo, responsável por essa captação de energia mais densa. Essas duas nadis que o tantrismo fala, a nadi Ida e Pingala, uma delas é a nadi lunar, que é a nadi Ida, o canal energético Ida, e o canal Pingala é o canal energético solar. Eles começam na base da coluna e terminam nas duas narinas. Na narina esquerda, que representa a captação da energia lunar, uma energia mais intuitiva, e a narina direita trazendo a energia Pingala, que é uma energia de vitalidade, responsável por processos intelectuais, de racionalização, de energia solar, mais ativa. Ida, feminina. Pingala, positiva. Então, quando você faz um pranayama usando só a narina esquerda, você está impulsionando, potencializando essa tua energia mais feminina. E quando você faz isso na narina direita, a energia mais masculina. É até legal quando você percebe de uma forma natural qual é a narina que funciona mais com você. É a narina esquerda ou a direita? Isso vai determinar qual tipo de energia predominante em você, tá? E uma coisa legal que os tantras ensinam é que quando essas duas narinas respiram de uma forma homogênea e equilibrada, você estimula o canal energético central chamado de canal Sushumna. E assim você cria uma espécie de coordenação entre o lado direito e o lado esquerdo do seu corpo. Você traz equilíbrio entre as duas polaridades. É claro que você também pode fazer isso pela sua postura no mundo, por posições, por asanas, pelo tipo de trabalho que você exerce, outras coisas também. Mas o tantrismo ele cria essa técnica respiratória para facilitar essa abertura de acordo com a tua vontade. Então, são exercícios pontuais que estimulam cada narina específica para que você tenha o equilíbrio entre ambas. E esse equilíbrio não é muito fácil de se atingir. Se você parar para pensar, em geral, um ser humano ele respira em velocidade média de 15 respirações por minuto. Ou, calculando de uma outra forma, são 900 vezes por hora. E dessas 900 vezes por hora, 890 respirações são feitas com uma narina específica, uma narina ou outra, né? Então, se você tem mais facilidade com a esquerda, se a tua energia é mais lunar, você vai dar mais predominância à Ida, o canal esquerdo. Se ela é mais solar, a predominância será no canal direito. E apenas 10 respirações por hora são feitas com as duas narinas. São feitas simultaneamente. E quando isso é feito, ativa o canal Sushumna, que é esse canal espiritual que traz equilíbrio entre essas duas energias, a energia lunar e a energia solar. E é por isso que esses mestres tântricos criaram esses pranayamas com o intuito de equilibrar esse sistema energético, possibilitando a ativação desse canal espiritual chamado Sushumna. Eu já falei várias e várias vezes nos meus vídeos que a raiz de cada chakra principal, dos 7 chakras principais, ela se localiza no duplo etérico, chamado pelos hindus de Pranamaya Kosha, mais especificamente no canal Sushumna. E esses chakras, eles operam com a energia dinâmica do prana, que está sempre em movimento, percorrendo por essas nadis, por esses canais energéticos. Na verdade, se a gente analisar de forma mais profunda a literatura tântrica, a gente vai descobrir que dentro do canal Sushumna, dentro da nadi Sushumna, existem outros 3 canais energéticos. E um desses canais, ele é o responsável pelo processo de despertar espiritual, pelo processo maior de expansão de consciência. Esse canal energético, essa nadi mais peculiar, mais sofisticada, se chama nadi Brahman. E essa sim é portadora da energia espiritual
de uma forma mais vigorosa, mais intensa. Então o que ocorre? Quando a gente consegue estimular a Sushumna pela operação conjunta das duas narinas, que ocorre de forma natural a cada hora, a gente estimula o processo de despertar espiritual também, tá? Mas é de uma forma natural, onde o indivíduo tem um tempo muito próprio e outras ações que o indivíduo tem ao longo do dia, a forma que ele se porta no mundo também influencia a ativação do Sushumna. Mas o que os yogis tântricos criaram, esses mestres da Índia antiga? Pelos pranayamas, pelo controle consciente da respiração, de uma forma mais efetiva e sofisticada, você consegue despertar não só a Sushumna, que seria esse equilíbrio natural, mas você desperta o canal Brahman. E é aí que entra a Kundalini, tá? Então, para você despertar a Kundalini, você tem que despertar a Sushumna e dentro da Sushumna despertar a Nadi Brahman, tá? Isso tudo pode ser feito de forma natural? Do meu ponto de vista, pode. Mas os pranayamas, os asanas, as posturas também, os mantras, os yantras, as visualizações, tudo isso contribui para o despertar da Kundalini, tá? Mas os yogis tântricos, eles dão muito valor também a esse processo do pranayama, que é o controle consciente da respiração. Então, a partir de algumas técnicas respiratórias, de pranayamas, onde você tem o controle da respiração, onde você opera a respiração de forma consciente, onde você efetua esse movimento respiratório não só de forma automática, mas consciencial, você consegue potencializar essa energia dinâmica do prana, que é absorvida pela Kundalini, e assim você acelera o despertar dessa serpente, dessa força adormecida, representada pela deusa Shakti. Muitos textos tântricos nos dizem que quando essa energia espiritual dormente ela se torna ativa, o funcionamento da energia fisioquímica para no nosso corpo e ele fica calmo e imóvel. E todo esse prana dinâmico ele é absorvido pela energia Kundalini, que acabou de acordar, acabou de despertar para o mundo. Muitos yogis relatam que as funções vitais do corpo param, como se o sistema sensorial como um todo deixasse de funcionar. No meu ponto de vista, com base na minha experiência própria, eu acredito que nem sempre as funções cessam completamente desse sistema sensorial, mas o metabolismo diminui, você se acalma em alguns momentos, porque em outros você pode ficar um pouquinho desesperado, pelo menos nas primeiras vezes, quando a energia sobe de forma bastante abrupta. Então eu acredito que existe uma variante muito grande no despertar da Kundalini. Mas o que é fato, e aí acredito que seja uma unidade para todo mundo que despertou a Kundalini, é que ela parte do chakra Muladhara, ela se encontra adormecida ali no chakra Muladhara, dentro do triângulo invertido. O chakra Muladhara, para quem não lembra, ele tem um yantra de um quadrado amarelo que representa as 4 direções e 4 dimensões da Terra. E dentro dele você encontra um triângulo invertido, representando a morada da serpente Kundalini. Esse triângulo invertido para os hindus também representa o órgão feminino. E dentro desse triângulo invertido, dessa representação do órgão feminino, você encontra a serpente Kundalini enrolada 3 vezes e meia no lingam de Shiva, que se encontra dentro do triângulo invertido. O lingam de Shiva representa a divindade Shiva, que está no topo da cabeça no chakra Sahasrara. Ou seja, a serpente está adormecida até agora no chakra Muladhara, dentro do quadrado amarelo, dentro do triângulo invertido, enrolada no lingam de Shiva, que é esse objeto fálico que representa a masculinidade do Senhor Shiva, ou seja, energia feminina e energia masculina equilibrada nesse momento. E percebam que a serpente está enrolada 3 voltas e meia. Cada volta representa uma guna. A primeira volta é a guna tamásica, depois a segunda volta você encontra a guna rajásica e a terceira volta é aquela guna que transforma essas duas polaridades em equilíbrio, que é a guna sátiva, tá? E a meia volta é a transcendência. A Kundalini, essa serpente alojada no chakra Muladhara, ela desperta para encontrar o seu amado. É o encontro da deusa Shakti
com o deus Shiva. E se vocês pararem para analisar nas pinturas de Shiva, você sempre encontra uma serpente com ele, ou quase sempre. E essa serpente, que lembra muito uma naja erguida, ela representa a Kundalini em ascensão, quando ela se levanta e encontra o deus Shiva, quando Shakti encontra Shiva. Beleza? Então, de uma forma geral, falei um pouquinho disso tudo para que vocês percebam que no início a gente está ali na consciência cósmica, universal, subjacente, mas quando essa divindade infinita e imensurável resolve se experienciar, se extravasar, se projetar no mundo, ela cria uma dualidade, uma dicotomia, ela transforma a unidade em multiplicidade. E a Kundalini, no momento que você desperta, seja por pranayama, seja por asanas, seja pela sua postura consciencial no mundo, que no meu ponto de vista isso é o mais importante, mas é claro, juntando com essas técnicas yogas você consegue acelerar o processo. Nessa ascensão você se percebe não só como um indivíduo consciente, mas como um indivíduo de natureza universal, fazendo parte dessa consciência subjacente, dessa consciência cósmica de natureza infinita, tá bom? No geral, acho que é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa, vocês deixem nos comentários alguma dúvida, alguma conclusão, alguma experiência, que eu fico muito feliz em responder. Desde já, o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!